E se eu te dissesse que há criaturas ancestrais protegendo a Amazônia até hoje? E se uma delas surgisse do meio da mata para salvar alguém à beira da morte? Clara, uma estudante de biologia, descobriu isso da forma mais assustadora possível. E o que aconteceu nos dias seguintes mudou completamente tudo o que ela acreditava sobre o mundo, sobre a floresta e sobre si mesma. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O barulho da chuva era ensurdecedor. Tão violento que Clara mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. As gotas grossas e pesadas castigavam a lona improvisada sobre sua cabeça, enquanto o barro escorria em pequenos riachos por todos os lados do acampamento. Era o 5º dia da expedição na floresta amazônica, e o 3º dia seguido de chuva incessante. Sentada no chão enlameado, Clara abraçava os joelhos contra o peito, enquanto os outros 4 membros da expedição discutiam acaloradamente. Apesar do temporal abafar as palavras, ela podia sentir a tensão crescente. O professor Mendes, líder da pesquisa, gesticulava enfaticamente para os mapas encharcados espalhados sobre uma mochila impermeável. "Não podemos prosseguir com esse tempo", gritou Helena, a estudante de doutorado, tentando se fazer ouvir acima do rugido da tempestade. "Os equipamentos estão encharcados e os sensores não funcionam direito." O professor Mendes passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente frustrado. "Se recuarmos agora, perdemos semanas de trabalho. As amostras precisam ser coletadas nesta região específica e nossa janela de pesquisa está se fechando." Clara observava tudo em silêncio. Era a mais jovem do grupo, apenas no 2º ano de biologia, e havia conquistado aquela vaga na expedição após meses de trabalho voluntário no laboratório. Para ela, aquela era a chance de uma vida. Uma oportunidade de estudar de perto a biodiversidade amazônica, especialmente as plantas medicinais que tanto a fascinavam. Não importava o quanto chovesse ou o quanto seus músculos doessem após dias de caminhada. Clara não reclamaria. Não daria a ninguém motivo para dizer que ela não merecia estar ali. Enquanto a discussão continuava, ela notou algo estranho. Um som diferente, quase imperceptível em meio ao caos da tempestade. Um leve tremor no chão, como se algo enorme estivesse se movendo nas proximidades. Sua mão apertou instintivamente o pequeno colar que carregava no pescoço. Uma semente de açaí polida que sua avó lhe dera antes da viagem. "Leve isto, minha filha", sua avó havia dito com os olhos nublados pela idade. "A floresta tem seus próprios olhos e ouvidos, e nem tudo que caminha lá dentro é o que parece ser." Na época, Clara havia sorrido, agradecendo o presente mais pelo valor sentimental do que pela superstição. Agora, porém, com a vibração aumentando sob seus pés, as palavras da avó pareciam ecoar com um novo significado. "Alguém mais está sentindo isso?" Clara finalmente falou, interrompendo a discussão. Todos pararam. Foi quando o mundo desabou. Literalmente. Um rugido ensurdecedor engoliu até mesmo o barulho da chuva. A terra se abriu como uma boca faminta. Em questão de segundos, a margem onde haviam montado o acampamento começou a ceder, levando árvores, lama e tudo mais que encontrava pelo caminho. "Deslizamento!" O grito de Marco, o guia local, foi a última coisa que Clara ouviu antes que o chão sob seus pés simplesmente desaparecesse. Seu corpo foi arremessado no ar como uma boneca de pano. A queda parecia ocorrer em câmera lenta. Clara viu o céu cinzento girando acima dela, depois as copas das árvores, então mais céu, mais árvores. Um redemoinho de cores e formas que não faziam sentido. Instintivamente, ela protegeu a cabeça com os braços, enquanto seu corpo batia contra galhos, pedras e raízes no caminho ladeira abaixo. A dor veio em todas as direções, aguda, pulsante,
sufocante. Então, a escuridão. Clara não sabia quanto tempo havia permanecido inconsciente. Segundos, minutos, horas. A chuva ainda caía, mas agora era apenas uma garoa fina que penetrava entre as copas das árvores. Seu corpo doía, como se tivesse sido atropelado repetidas vezes. Com dificuldade, ela tentou se mover. Um gemido escapou de seus lábios quando sentiu uma dor lancinante no tornozelo direito. Provavelmente torcido, talvez quebrado. Seu rosto e braços estavam cobertos de arranhões e lama. A mochila havia desaparecido, junto com todo o seu equipamento. Apenas o pequeno colar da avó ainda permanecia em seu pescoço, como por milagre. Clara olhou ao redor, tentando se orientar. Estava numa parte da floresta que não reconhecia, mais densa, mais escura, com árvores tão altas que quase bloqueavam completamente a luz. O deslizamento a havia arrastado para longe do acampamento, para uma região que não constava nos mapas que haviam estudado. "Professor Mendes!" ela gritou, sua voz rouca de dor. "Helena! Marco!" Apenas o silêncio respondeu. Um silêncio inquietante, interrompido ocasionalmente pelo pingar das gotas nas folhas e pelo distante cantar de pássaros desconhecidos. Clara tentou se levantar, apoiando-se em um tronco próximo. Precisava encontrar os outros. Precisava voltar ao acampamento. Com o tornozelo latejando, ela deu alguns passos hesitantes, mancando pesadamente. A floresta parecia diferente aqui. Mais antiga, mais viva, de alguma forma. As árvores eram gigantescas, com raízes que emergiam do solo como dedos retorcidos. Musgos de cores vibrantes cobriam os troncos e orquídeas selvagens desabrochavam em cantos improváveis. Em circunstâncias normais, Clara teria ficado maravilhada com a biodiversidade ao seu redor. Agora, porém, cada som desconhecido a fazia sobressaltar. Cada sombra parecia esconder uma ameaça, e ela não estava errada. No terceiro dia sozinha na floresta, Clara havia estabelecido uma rotina desesperada. Durante o dia, ela mancava pela mata, tentando encontrar qualquer sinal dos colegas ou de civilização. Havia improvisado uma tala para o tornozelo, usando pedaços de madeira e tiras rasgadas de sua própria camisa. A dor era constante, mas ao menos conseguia se mover. À noite, ela se abrigava entre raízes elevadas ou em pequenas cavidades formadas por troncos caídos. Bebia a água da chuva coletada em folhas largas e comia frutas que reconhecia como seguras de seus estudos, principalmente pequenos açaís e castanhas que encontrava caídas no chão. Mas suas forças estavam se esgotando rapidamente. A fome era uma presença constante, um buraco vazio que crescia em seu estômago. Sem equipamentos básicos de sobrevivência, sem remédios para o tornozelo inflamado, sem meios de comunicação, Clara começava a aceitar a terrível possibilidade. Ela poderia morrer ali. Naquela tarde, enquanto o sol começava sua descida por trás das copas das árvores, Clara encontrou um pequeno riacho. A água era cristalina, correndo entre pedras cobertas de musgo. Foi como encontrar um tesouro. Ajoelhando-se na margem, ela bebeu avidamente, sentindo a água fresca descer por sua garganta ressecada. Depois de saciar a sede, Clara lavou o rosto e os braços, removendo camadas de sujeira e sangue seco. Seu reflexo na água a assustou. Estava quase irreconhecível. O rosto magro e pálido, os olhos fundos, o cabelo emaranhado com folhas e galhos. Enquanto se limpava, Clara não percebeu os olhos que a observavam entre a vegetação densa. Olhos amarelos, frios e calculistas. Foi o som, um rosnado baixo e gutural, que finalmente a alertou. Quando ela virou a cabeça, já era tarde demais. A onça pintada estava a menos de 10 metros. Imponente, majestosa, mortal. O animal avançava lentamente, seu corpo musculoso movendo-se com graça hipnótica entre as sombras. Clara sentiu o sangue gelar em suas veias.
Sua mente, treinada por anos de estudo, registrava detalhes absurdos naquele momento de puro terror. Era uma fêmea adulta, provavelmente pesando uns 100 quilos, com pelagem dourada coberta por rosetas negras perfeitamente delineadas. Clara sabia o que fazer em teoria. Não correr, não virar as costas, tentar parecer maior, fazer barulho, mas seu corpo estava paralisado pelo medo. Seus músculos simplesmente não respondiam aos comandos desesperados de seu cérebro. A onça parou a poucos metros, seu rabo movendo-se lentamente de um lado para outro, os olhos amarelos fixos em Clara como se pudessem enxergar através dela. Havia algo quase contemplativo naquele olhar, como se o animal estivesse avaliando, decidindo. A decisão veio rápida. Com um rugido que pareceu abalar a própria floresta, a onça saltou. Clara fechou os olhos, certa de que aqueles seriam seus últimos momentos de vida. Ela esperou a dor das garras, a pressão das presas em seu pescoço, mas o impacto nunca veio. Em vez disso, ouviu um baque surdo e um som de luta. Quando abriu os olhos, a cena diante dela desafiava qualquer lógica. Entre ela e a onça estava um homem, ou pelo menos algo que parecia um homem. Alto, de pele escura como mogno polido, com músculos definidos cobertos parcialmente por algum tipo de tinta ou pigmento natural em padrões intrincados. Seus cabelos negros caíam até os ombros, adornados com pequenas penas coloridas. O mais inacreditável, porém, era o que estava acontecendo. O homem e a onça pareciam travar uma batalha silenciosa. Não havia golpes físicos. Eles simplesmente se encaravam, como se conversassem em uma linguagem que transcendia palavras. O homem mantinha os braços estendidos em uma postura defensiva, e a onça rosnava, mostrando os dentes, mas sem avançar. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, nada mais existiu além daquele confronto impossível. Então, tão repentinamente quanto havia aparecido, a onça recuou. Com um último olhar penetrante para Clara, o animal virou-se e desapareceu silenciosamente na floresta. O homem permaneceu imóvel por alguns instantes, como se certificando-se de que o perigo havia realmente passado. Então, lentamente, ele se virou para Clara. Seu rosto era de uma beleza selvagem e primitiva. Feições angulares, olhos de um verde tão profundo que pareciam conter a própria floresta dentro deles. Havia algo naqueles olhos, uma sabedoria antiga, uma calma inabalável que não combinava com sua aparência jovem. Clara tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro inaudível. Seu coração ainda batia freneticamente no peito e suas pernas tremiam tanto que ela duvidava que pudesse ficar de pé. O homem se aproximou cautelosamente, como se temesse assustá-la. Quando falou, sua voz era surpreendentemente melodiosa, com um sotaque que Clara não conseguia identificar. Você está segura agora? Ela não vai voltar. Clara engoliu em seco, encontrando finalmente sua voz. Quem é você? Como você fez aquilo? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios do homem. Meu nome é Jari, e você está ferida, precisa de ajuda. Sem esperar resposta, ele se ajoelhou ao lado dela, examinando o tornozelo inchado com mãos gentis, mas firmes. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando os dedos dele tocaram sua pele. Não era medo, era algo diferente. Uma sensação estranha, como se uma corrente elétrica sutil pulsasse do ponto de contato para o resto de seu corpo. Não está quebrado, Jari declarou após um momento. Mas precisa de cuidados adequados. Minha casa não está longe daqui. Posso levá-la e tratar seus ferimentos. Clara hesitou. Tudo que havia aprendido sobre sobrevivência dizia para não confiar em estranhos na floresta. Mas o que mais poderia fazer? Estava perdida, ferida, sem suprimentos. E este homem havia acabado de salvá-la de uma morte certa. Como você fez aquilo com a onça? Ela insistiu, precisando entender antes de tomar qualquer decisão.
Os olhos verdes de Jari brilharam com um segredo não revelado. A floresta tem muitas histórias para contar, e algumas delas ainda caminham entre as árvores. Ele respondeu enigmaticamente. Vamos. O sol está se pondo, e a noite não é segura aqui. Sem esperar por permissão, Jari a pegou nos braços como se ela não pesasse mais que uma criança. Clara sentiu-se estranhamente segura naqueles braços fortes, apesar de todas as perguntas sem resposta que giravam em sua mente. Enquanto Jari a carregava a floresta adentro, Clara notou algo ainda mais estranho. Os animais, pássaros, pequenos macacos, até mesmo uma cobra que cruzou seu caminho, pareciam reconhecê-lo. Não fugiam como seria natural. Em vez disso, observavam sua passagem com uma espécie de reverência silenciosa. Clara não sabia, mas aquele encontro improvisado havia mudado o rumo de sua vida para sempre, e as respostas que buscava seriam mais extraordinárias e assustadoras do que jamais poderia imaginar. A casa de Jari não era o que Clara esperava. Não era uma cabana rudimentar ou um abrigo improvisado. Era algo muito mais harmonioso com a floresta ao redor, quase como se tivesse crescido naturalmente do ambiente. Construída parcialmente dentro do tronco de uma sumaúma gigantesca, uma árvore que devia ter centenas de anos, a morada se estendia entre raízes enormes e se misturava à vegetação. Cipós e plantas trepadeiras formavam cortinas naturais sobre aberturas que serviam como janelas. O teto era uma combinação de folhas de palmeira trançadas com tal precisão que Clara duvidava que uma gota de chuva pudesse penetrar. Enquanto Jari a carregava para dentro, Clara percebeu que o interior era surpreendentemente espaçoso e acolhedor. Havia uma área central com um tipo de esteira tecida com fibras naturais, algumas prateleiras esculpidas diretamente na madeira da árvore, e diversas tigelas e potes de cerâmica organizados metodicamente. Plantas secas pendiam do teto em feixes ordenados, enchendo o ar com aromas complexos e reconfortantes. Jari a colocou gentilmente sobre a esteira. A luz do entardecer entrava pelas aberturas nas paredes, criando padrões dourados no chão de terra batida. Vou preparar algo para o seu tornozelo, ele disse, movendo-se para uma das prateleiras onde diversos potes estavam alinhados. Clara observou enquanto ele misturava ingredientes em um pequeno pilão de pedra. Folhas esmagadas, uma resina amarelada e algo que parecia ser argila branca. Seus movimentos eram precisos e fluidos, como se executasse um ritual familiar. Como você vive aqui sozinho? Clara perguntou, quebrando o silêncio. Você não tem família? Não vive em alguma aldeia? Jari sorriu, sem desviar os olhos de seu trabalho. A floresta é minha família. E quanto a viver sozinho? Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Estou raramente sozinho. A solidão é uma ilusão que apenas os que estão desconectados experimentam. Antes que Clara pudesse questionar essa resposta enigmática, Jari se aproximou com a mistura preparada. O cheiro era forte, mas não desagradável. Algo entre menta selvagem e terra molhada. Isso vai aliviar a dor e reduzir o inchaço, ele explicou, aplicando a pasta espessa ao redor do tornozelo inchado. O efeito foi quase imediato. Um frio reconfortante espalhou-se pelo local ferido, seguido por uma sensação de dormência que diminuiu consideravelmente a dor. Clara suspirou de alívio. O que tem nessa mistura? Perguntou, sua curiosidade científica despertando. Nunca vi um anti-inflamatório natural agir tão rapidamente. Copaíba, argila branca do rio e algumas outras plantas que sua ciência ainda não catalogou. Jari respondeu com um sorriso que sugeria que havia muito mais por trás daquela simples explicação. Depois de tratar o tornozelo, Jari cuidou dos outros ferimentos de Clara. Os cortes nos braços e no rosto, os arranhões nas pernas.
Para cada lesão, ele parecia ter uma mistura específica, um conhecimento profundo sobre as propriedades curativas de cada planta. Você é algum tipo de curandeiro? Clara perguntou, enquanto ele aplicava um líquido refrescante em um corte particularmente feio em seu antebraço. Digamos que aprendi a ouvir o que as plantas têm a ensinar, respondeu Jari. A floresta fala, se você tiver paciência para escutar. À medida que a noite caía, Jari acendeu pequenas lamparinas feitas de cabaças ocas preenchidas com algum tipo de óleo. A luz suave criava uma atmosfera quase mágica dentro do abrigo. Ele ofereceu a Clara uma tigela com frutas frescas e nozes, além de um líquido de corâmbar em uma cuia de madeira polida. Beba, ele instruiu. Vai ajudar seu corpo a se recuperar mais rapidamente. O líquido tinha gosto de mel e ervas, com uma leve acidez que lembrava frutas cítricas. Era delicioso e revigorante. Clara sentiu uma onda de calor se espalhar por seu corpo, levando consigo parte do cansaço acumulado. Amanhã vou procurar seu grupo, Jari disse, enquanto se sentava do outro lado da esteira. Eles devem estar preocupados. Se ainda estiverem vivos, Clara murmurou, a realidade de sua situação voltando com força total. O deslizamento foi violento. Eu nem sei se alguém mais sobreviveu. A esperança é a última luz a se apagar na floresta mais escura. Jari respondeu com uma sabedoria que parecia deslocada em alguém que aparentava ter pouco mais de 30 anos. Descanse agora. O amanhã trará suas próprias respostas. Clara queria fazer mais perguntas. Queria entender como ele havia enfrentado a onça. Queria saber mais sobre sua vida solitária na floresta. Queria descobrir como ele adquirira tanto conhecimento sobre plantas medicinais. Mas o cansaço era mais forte, seus olhos pesavam e o efeito relaxante da bebida começava a se manifestar. Antes de adormecer completamente, ela viu Jari se levantar e caminhar até a entrada da casa. Ele ficou lá, imóvel, como uma sentinela silenciosa, seu perfil recortado contra o brilho das estrelas que agora pontilhavam o céu noturno. O último pensamento de Clara, antes de cair no sono, foi que, apesar de toda a estranheza da situação, sentia-se mais segura ali, naquela casa, dentro de uma árvore, com um estranho misterioso, do que em qualquer outro lugar que já havia estado. Ela não percebeu que, enquanto dormia profundamente, Jari não se moveu daquela posição a noite inteira. Nem por um momento ele fechou os olhos ou procurou descanso, como se não precisasse dormir, como se não fosse inteiramente humano. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranhamente reconfortante. Clara acordava com os primeiros raios de sol, filtrando-se pelas aberturas da casa-árvore, sempre para encontrar Jari já desperto, como se nunca tivesse dormido. A mesa improvisada, um tronco achatado, estava sempre preparada com frutas frescas, castanhas e água cristalina em cabaças polidas. Na manhã do terceiro dia, Clara conseguiu se levantar sem ajuda. O tratamento de Jari havia funcionado como magia. O inchaço no tornozelo diminuíra consideravelmente e, embora ainda sentisse dor ao apoiar todo o peso, conseguia mancar com muito mais facilidade. Você é um milagre ambulante, ela comentou, enquanto dava alguns passos experimentais pela casa. Na faculdade, aprendi que uma torção como a minha levaria semanas para melhorar. Jari sorriu, aquele mesmo sorriso enigmático que parecia esconder segredos ancestrais. Sua faculdade ensina apenas uma pequena fração do conhecimento que existe no mundo. A floresta guarda remédios que seus professores nem sonham existir. Durante aqueles dias, Jari saía todas as manhãs para procurar sinais da expedição de Clara. Ele retornava sempre ao meio-dia, com notícias desanimadoras. Não havia encontrado nenhum rastro dos outros pesquisadores, embora tivesse chegado até o local do deslizamento. A área ainda está instável, ele explicou. Muita lama, árvores caídas. Se alguém sobreviveu,
provavelmente seguiu na direção oposta, tentando retornar para o ponto de partida da expedição. Clara sentiu um aperto no peito. A possibilidade de que seus colegas estivessem mortos tornava-se mais real a cada dia. O professor Mendes, com sua paixão contagiante pela ciência. Helena, que sempre tinha um sorriso gentil, apesar do estresse do doutorado. Marco, o guia que conhecia a floresta como a palma da mão. Todos poderiam estar perdidos para sempre. Preciso encontrá-los, ela disse, a determinação crescendo em sua voz. Ou pelo menos descobrir o que aconteceu. Não posso simplesmente ficar aqui esperando. Jari a observou por um longo momento, seus olhos verdes penetrando os dela como se pudessem ler seus pensamentos. Ainda não está forte o suficiente para uma jornada assim, ele finalmente respondeu. Mas entendo sua necessidade. Amanhã, se o tempo permitir, posso levá-la até o local do deslizamento. Talvez encontremos alguma pista. Aquela tarde, enquanto o sol começava sua descida no céu, Jari convidou Clara para um pequeno passeio. Ele queria mostrar-lhe uma área próxima, onde cresciam plantas medicinais raras, explicou. Clara aceitou prontamente, ansiosa por ver mais da floresta e secretamente por entender melhor seu misterioso anfitrião. Caminharam lentamente, respeitando as limitações de Clara. Jari mantinha um ritmo pausado, frequentemente parando para apontar plantas interessantes ou para ouvir sons distantes que Clara mal conseguia perceber. Como você aprendeu tanto sobre a floresta? Ela perguntou enquanto contornavam uma árvore gigantesca cujas raízes se erguiam do solo como contrafortes naturais. Você cresceu em alguma aldeia por aqui? Jari ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse cuidadosamente sua resposta. Eu pertenço a este lugar há mais tempo do que você imagina, ele finalmente disse. A floresta não guarda segredos de quem faz parte dela. Clara notou que ele raramente respondia diretamente às suas perguntas. Sempre havia uma ambiguidade em suas palavras, como se estivesse constantemente dançando na fronteira entre revelar e ocultar. Chegaram a uma pequena clareira onde a luz do sol criava um círculo dourado no chão da floresta. Ali, crescendo em padrões que pareciam quase deliberados, estava uma variedade impressionante de plantas. Algumas Clara reconheceu de seus estudos, unha de gato, copaíba, andiroba. Outras eram completamente desconhecidas para ela. Este é um lugar especial, Jari explicou, sua voz adquirindo um tom reverente. Um jardim natural que existe há centenas de anos. Muitas gerações de guardiões cuidaram deste espaço. Guardiões? Clara questionou, capturando aquela palavra incomum. Aqueles que protegem a floresta, Jari respondeu simplesmente. Aqueles que mantêm o equilíbrio. Enquanto ele falava, Clara notou algo extraordinário. Um beija-flor de plumagem iridescente aproximou-se, pairando bem na frente do rosto de Jari. Em vez de fugir, como seria natural, o pássaro permaneceu ali por vários segundos, como se os dois estivessem se comunicando silenciosamente. Então, tão subitamente quanto apareceu, o beija-flor se afastou. Jari sorriu, como se tivesse recebido uma mensagem agradável. Você viu isso? Clara perguntou atônita. Aquele beija-flor praticamente pousou no seu rosto. Os animais sentem quem não representa perigo. Jari respondeu com naturalidade, mas havia algo em seus olhos, uma centelha de conhecimento oculto, que sugeria muito mais. Nos dias que se seguiram, Clara observou padrões similares. Animais que normalmente evitariam qualquer presença humana pareciam gravitar em torno de Jari. Esquilos desciam das árvores para passar perto dele. Borboletas pousavam em seus ombros. Até mesmo uma jiboia que cruzou seu caminho pareceu fazer uma pausa respeitosa antes de continuar seu trajeto. Mais estranho ainda eram os hábitos de Jari. Clara nunca o viu dormir. Ele sempre estava acordado quando ela adormecia e já estava de pé quando ela despertava.
Embora preparasse comida para ela 3 vezes ao dia, Clara raramente o via comer. Quando questionado, ele sempre respondia que já havia se alimentado mais cedo ou que comeria mais tarde. E havia a questão do idioma. Jari falava português fluentemente, mas ocasionalmente usava palavras ou expressões que Clara não reconhecia. Sons que pareciam mais antigos que qualquer língua moderna. Na noite do 5º dia, sentados ao redor de uma pequena fogueira do lado de fora da casa-árvore, Clara finalmente reuniu coragem para confrontá-lo. Jari, quem é você realmente? A pergunta pairou entre eles como uma entidade viva. O crepitar do fogo parecia amplificar o silêncio que se seguiu. Jari olhou para as chamas, seu rosto parcialmente iluminado pelo brilho alaranjado. Por um momento, apenas um breve instante, Clara teve a impressão de que sua pele emitia um brilho próprio, um leve resplendor esverdeado como o musgo luminescente que crescia em algumas cavernas. Você não acreditaria se eu contasse. Ele finalmente respondeu, sua voz mais profunda que o normal. Algumas verdades precisam ser vistas, não ouvidas. Tente, Clara insistiu. Depois de tudo que vi nos últimos dias, acho que estou preparada para acreditar em muita coisa. Jari suspirou, um som que parecia carregar o peso de séculos. O que seu povo chamaria de mito, de lenda, nem sempre é apenas uma história, Clara. Algumas vezes é uma verdade vestida com roupas de fantasia para que as mentes humanas possam compreendê-la. Ele fez uma pausa, seus olhos agora fixos nos dela. Existem seres que nasceram da própria floresta, que compartilham sua essência, sua vida, sua energia, seres que não envelhecem como os humanos, que não seguem as mesmas regras que vocês. Como espíritos? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro. Como guardiões, Jari corrigiu. Não estamos nem mortos nem vivos da maneira que você entende esses conceitos. Existimos em harmonia com a floresta, protegendo-a, nutrindo-a e, às vezes... Ele hesitou. Às vezes, interferindo quando necessário. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua mente racional queria rejeitar o que estava ouvindo. Era absurdo, impossível, mas outra parte dela, talvez a mesma parte que sempre se sentiu em casa entre as árvores e plantas, reconhecia uma verdade fundamental nas palavras dele. Foi por isso que a onça não te atacou, ela disse lentamente, as peças começando a se encaixar. Você não a afastou. Você... Comunicou-se com ela. Jari assentiu. Os animais reconhecem o que sou. Eles respeitam os limites, assim como eu respeito os deles. E você não come, não dorme. Não da maneira que você faz, ele confirmou. Minha energia vem diretamente da floresta. Sou parte dela, assim como ela é parte de mim. Clara deveria estar assustada, deveria estar questionando sua própria sanidade. Em vez disso, sentia uma estranha calma, como se uma verdade que sempre existira em algum canto de sua alma finalmente viesse à luz. Por que está me contando isso agora? Ela perguntou. Porque amanhã você irá embora. Jari respondeu com uma ponta de tristeza. Encontrei sinais da sua expedição. Eles sobreviveram e estão acampados a um dia de caminhada daqui, provavelmente esperando por reforços ou por um milagre que os leve até você. Clara sentiu um misto de alívio e tristeza. Alívio por saber que seus colegas estavam vivos. Tristeza por saber que seu tempo com Jari estava chegando ao fim. Você poderia vir comigo. Ela sugeriu, embora já soubesse a resposta. Poderia ensinar tanto ao mundo sobre a floresta, sobre plantas medicinais. Jari sorriu. Aquele sorriso que agora Clara reconhecia como ancestral, sábio demais para um rosto aparentemente jovem. Meu lugar é aqui, Clara. Sempre foi e sempre será. Mas talvez... Ele hesitou. Talvez você possa levar um pouco do que aprendeu aqui. Não os segredos que não pertencem ao seu mundo, mas o respeito pela floresta. O entendimento de que ela é muito mais do que a soma de suas plantas e animais. Naquela noite, Clara dormiu inquieta.
Seus sonhos foram povoados por imagens da floresta vista de cima, como se voasse entre as copas das árvores. Viu rios serpenteando como veias prateadas. Viu clareiras onde animais se reuniam em padrões que pareciam quase rituais. E por toda parte, viu figuras luminosas caminhando entre as árvores, guardiões como o Jari, protegendo silenciosamente um mundo que a maioria dos humanos mal compreendia. Quando acordou na manhã seguinte, a primeira coisa que viu foi Jari parado na entrada da casa-árvore, olhando para fora. A luz matinal criava um halo ao redor de sua silhueta, e por um momento, Clara teve certeza de que podia ver através dele, como se sua forma física fosse apenas parcialmente sólida. "Está pronta?" Ele perguntou sem se virar, como se pudesse sentir que ela havia despertado. Clara levantou-se, testando o tornozelo. Quase não havia mais dor. Os cortes e arranhões que cobriam seu corpo uma semana atrás haviam desaparecido quase completamente. Era uma recuperação que desafiava a ciência que ela conhecia. "Acho que sim", respondeu, embora uma parte dela quisesse dizer o oposto. Jari havia preparado uma pequena bolsa de couro para ela, contendo frutas secas e nozes para a jornada, além de um cantil feito de cabaça, cheio de água fresca. Também incluiu um pequeno embrulho de folhas, contendo o unguento que havia usado em seu tornozelo. "Para o caso de precisar novamente", ele explicou. A caminhada através da floresta naquela manhã foi silenciosa. Clara absorvia cada detalhe, tentando gravar na memória as cores, os sons, os cheiros, não apenas da floresta, mas de Jari. A maneira como ele se movia entre as árvores, como se fosse parte delas. Como conhecia cada planta, cada animal, cada trilha invisível. Depois de várias horas, chegaram a uma elevação de onde podiam ver uma pequena clareira à distância. Tendas improvisadas eram visíveis, e figuras humanas moviam-se entre elas. "Seus amigos", Jari disse, parando no limite das árvores. "Eles estão te esperando." Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Você não vai mais longe, vai?" Jari balançou a cabeça. "Este é o meu limite. A partir daqui, você segue sozinha." Clara sabia que deveria estar entusiasmada por se reunir com sua equipe, por finalmente retornar à civilização. Em vez disso, sentia como se estivesse deixando para trás algo infinitamente precioso. "Eu nunca vou te esquecer", ela disse, sua voz embargada pela emoção. "E nunca vou contar a ninguém sobre você. Seu segredo está seguro comigo." Jari sorriu, e desta vez havia uma ternura em seu olhar que Clara não havia visto antes. "Alguns segredos são feitos para serem guardados", ele concordou. "Mas alguns conhecimentos são feitos para serem compartilhados. Leve com você o que aprendeu sobre a floresta, Clara, sobre seu poder de cura, sobre seu direito de existir intocada." Antes que Clara pudesse responder, Jari se aproximou. Com um movimento fluido, ele colocou as mãos em seu rosto e a beijou. Não foi um beijo comum. Os lábios dele eram quentes, quase febris, e Clara sentiu uma corrente de energia percorrer todo o seu corpo, como raízes invisíveis conectando-a à terra sob seus pés. Quando o beijo terminou, ela manteve os olhos fechados por um momento, tentando preservar a sensação. Quando finalmente os abriu, Jari já havia recuado alguns passos. "Vai", ele disse suavemente. "Eles estão esperando." Clara queria dizer mais alguma coisa, qualquer coisa para prolongar aquele momento, mas sabia que não havia palavras adequadas para o que sentia. Com um último olhar, ela se virou e começou a descer a encosta em direção ao acampamento. Depois de alguns passos, ela não resistiu e olhou para trás. Jari ainda estava lá, uma figura imponente contra o verde da floresta. Ele ergueu a mão em um último gesto de despedida. Clara retomou seu caminho, o coração pesado. Quando olhou novamente sobre o ombro, alguns minutos depois, Jari havia desaparecido. Era como se a própria floresta o tivesse absorvido de volta.
O reencontro com sua equipe foi emocionante e caótico. Houve lágrimas, abraços, perguntas incessantes. Todos haviam sobrevivido ao deslizamento, embora com ferimentos variados. Haviam passado dias procurando por Clara, temendo o pior. Como você sobreviveu tanto tempo sozinha? O professor Mendes perguntou, ainda atônito com seu retorno. E como seus ferimentos curaram tão rápido? Marco nos disse que com uma queda como a sua, você provavelmente teria quebrado vários ossos. Clara hesitou, lembrando-se de sua promessa. Tive sorte, respondeu simplesmente. A floresta me ensinou muito. Nos dias que se seguiram, enquanto aguardavam a equipe de resgate que já estava a caminho, Clara evitou dar detalhes específicos sobre sua sobrevivência. Falou vagamente sobre abrigos improvisados, sobre conhecimentos básicos de plantas que havia aprendido em seus estudos. Ninguém questionou muito, todos estavam simplesmente aliviados por ela estar viva. Uma semana depois, de volta à civilização, Clara foi examinada por médicos que não conseguiam explicar sua recuperação extraordinária. As radiografias não mostravam sinais de que seu tornozelo havia sofrido uma torção grave. Os cortes, que deveriam ter deixado cicatrizes, haviam desaparecido quase completamente. É como se você tivesse sido curada por magia, comentou um dos médicos meio brincando. Clara apenas sorriu. Meses se passaram. Clara retornou à universidade, mas algo havia mudado fundamentalmente nela. Seu foco de estudos se voltou exclusivamente para plantas medicinais da Amazônia. Ela devorava livros sobre conhecimentos tradicionais indígenas, sobre lendas e mitos da floresta. E em cada planta que estudava, em cada propriedade curativa que descobria, ela via um eco do conhecimento de Jari. Um ano após o incidente, Clara conseguiu financiamento para sua própria expedição à Amazônia. Oficialmente, era uma pesquisa sobre compostos bioativos em plantas raras. Extraoficialmente, era uma busca pessoal. Ela retornou à mesma região, desta vez com uma pequena equipe própria. Durante semanas, explorou áreas próximas ao local onde havia conhecido Jari. Nunca contou a ninguém o verdadeiro motivo de sua obsessão com certos trechos específicos da floresta. Foi no último dia da expedição que Clara encontrou algo. Caminhando sozinha enquanto sua equipe coletava amostras, ela se viu diante de uma suma-uma gigantesca que lhe parecia estranhamente familiar. Não era a casa-árvore de Jari. Estava em uma área diferente, mas havia algo nela que atraiu Clara. Aproximando-se do tronco enorme, ela notou marcas estranhas na casca. Não eram cicatrizes naturais, mas símbolos antigos, desgastados pelo tempo. Passando os dedos sobre eles, Clara sentiu um formigamento familiar, a mesma energia que havia sentido no toque de Jari. Seguindo os símbolos, ela contornou a árvore. Na face oposta do tronco, parcialmente coberta por musgo e líquens, havia uma pintura. Clara limpou cuidadosamente a superfície, revelando a imagem. Uma figura humanoide, com traços que lembravam vagamente os de Jari, cercada por animais da floresta. Abaixo, em caracteres que ela não reconhecia, havia inscrições antigas. Clara não precisava entender as palavras para compreender o significado. Era a representação de um guardião, um ser nascido da floresta para protegê-la. A pintura devia ter centenas de anos, talvez milhares. Enquanto observava a imagem, Clara sentiu uma brisa suave tocando seu rosto. Por um instante, tão breve que poderia ter sido apenas sua imaginação, ela captou um aroma familiar. O cheiro de Jari, aquela combinação única de plantas, terra e algo indefinível. A brisa intensificou-se por um momento, balançando as folhas ao seu redor como em uma dança coreografada. Clara sorriu, colocando a mão sobre o tronco da árvore. Eu também sinto sua falta, ela sussurrou. Naquela noite, em seu diário de campo,
Clara não registrou o encontro com a árvore antiga, nem a pintura que havia descoberto. Em vez disso, escreveu apenas uma frase: "Alguns segredos pertencem à floresta e é lá que devem permanecer." Anos mais tarde, Clara se tornaria uma das mais respeitadas etnobotânicas do mundo, revolucionando o estudo de plantas medicinais amazônicas e liderando esforços de conservação que salvariam milhares de hectares de floresta. Em entrevistas, quando perguntada sobre o que a inspirava, ela sempre mencionava um encontro transformador na Amazônia, sem nunca entrar em detalhes. E se alguém observasse atentamente, notaria que Clara sempre usava um colar, uma semente de açaí polida que havia ganhado de sua avó, e ao lado dela uma pequena folha preservada em resina transparente. Uma folha de uma espécie que nenhum botânico conseguia identificar completamente. Uma lembrança do guardião da floresta, que havia salvado muito mais que sua vida naqueles dias mágicos na Amazônia. Havia salvado sua alma, conectando-a para sempre com os segredos antigos que ainda caminham entre as árvores da maior floresta do mundo. E nas noites de lua cheia, quando o vento soprava do norte, Clara ainda podia jurar que ouvia uma voz familiar sussurrando entre as folhas, lembrando-a de que a floresta nunca esquece aqueles que a respeitam. E que alguns encontros, mesmo que breves, deixam marcas eternas, como raízes invisíveis que atravessam o tempo e o espaço, conectando mundos que a maioria das pessoas nem sonha existir.